Ei, meu povo, estamos aqui em mais um episódio do Pod Nutri. E olha, esse é muito especial. 1º de maio é o meu aniversário e eu fiz questão de preparar uma edição incrível para você. A gente vai falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha trajetória, tudo que Deus já fez, continua fazendo e a expectativa daquilo que eu espero que Ele fará na minha vida. Eu tive momentos muito difíceis que talvez você não saiba, mas eu quero que essa história, nesse dia, nesse episódio, realmente sirva como inspiração para sua vida, como cura na sua vida. Eu tenho me colocado à disposição do Senhor para realmente ser instrumento para Ele de transformação e cura na vida de muitas pessoas. E para falar disso, né, para poder falar um pouquinho dessa trajetória, dessa história, eu trouxe aqui no podcast de hoje 2 mulheres incríveis, mulheres de Deus, empresárias. Uma é Nutri, que é a Tayane. Nutri não, né? Quase Nutri. Ela é minha estagiária, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo. Uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que vai estar contribuindo um pouquinho aqui com as perguntas, conduzindo esse processo. E também tem a Larissa, minha amiga, que conseguiu acompanhar de perto muito da minha vida. E ela também vai estar aqui. A Larissa é fisioterapeuta, uma profissional incrível, serva de Deus. E a gente vai poder compartilhar e conversar um pouco sobre isso. Então, eu vou passar o comando para elas e elas vão me fazer essas perguntas e eu quero que você realmente abra o seu coração para aquilo que Deus deseja falar hoje com você. Vamos lá? Vamos lá. Estão animadas? Estão nervosas? Sim, animadíssimas. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu sei que é um desafio para vocês, né? Mas vocês não foram escolhidas por acaso, vocês foram escolhidas a dedo. E eu tenho certeza que Deus vai realmente conduzir tudo isso daqui. E podem... Ó, eu tô até assim, gente, fiquei pensando assim ao longo do mês, né? O que essas meninas vão me perguntar, meu Deus? Eu dei até um nervosismo no início do mês, né? Porque se colocar nesse lugar de exposição, nesse lugar de vulnerabilidade, não é confortável, né? E muitas vezes o nosso orgulho grita, né? O nosso medo de ser criticada, não ser compreendida, ser julgada pelas pessoas, ainda mais diante do que vocês vão ouvir, né? Quais eram as minhas dores, vocês vão entender por que eu fiquei tão preocupada com isso. Mas eu sabia que Deus, Ele não permitiu que nada do que eu passei na minha vida fosse para me destruir, mas para edificar vidas, para transformar a minha vida primeiro. Eu precisava passar por tudo que eu passei. E é por isso que eu me coloco aqui à disposição primeiro de Deus. Eu tenho feito isso o tempo todo. Cada paciente que chega na minha vida, cada mulher que se conecta comigo, eu sei que eu tenho ali uma missão, um chamado, sou uma resposta de Deus na vida delas. Porque muito do que elas contam pra mim eu passei e elas nem sabem muitas vezes que eu passei, né? Porque quem me vê assim nas redes sociais falando, nossa, a vida dela é maravilhosa, sempre foi. Olha que privilegiada que ela é Nutri. Mas só Deus sabe, algumas pessoas, e tem coisas que nem algumas pessoas sabem, porque são tão delicadas e às vezes tão desconfortáveis de serem ditas, que a gente não fala, né? A gente guarda pra gente, e quando a gente guarda, muita gente adoece. Larissa sabe bem disso, né? Que quando a gente não guarda, não fala das nossas dores, nossas emoções, elas vão adoecendo nossa vida, nosso corpo. E é isso. Vou deixar vocês conduzirem, porque vocês sabem, né? Eu amo falar. Então pode falar. É isso, gente. Então, oi, eu sou a Larissa, a Thaís já me apresentou, né? E eu agradeço as palavras. Agradeço também por estar aqui. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje, participando desse momento com você. E eu sei que você é a dona da casa, porém hoje nós que vamos fazer as perguntas. Então, vamos estar iniciando. E aí, você me disse que sentiu no seu coração de abrir esse espaço e trazer, né, para o seu público, além da Nutri, além da profissional Thaís. Sim. Então, por que esse podcast? Por que esse momento? E por que hoje? Ai, gente, eu vou chorar muito. Eu falei assim, gente, eu acho que tem que levar um lenço, um papelzinho, para poder eu conseguir me conter. Mas assim, 1º de maio eu faço 29 anos, né? E eu nasci junto com a minha mãe. Minha mãe também faz aniversário nesse dia. Só que ela faleceu em 2020. Ela faleceu de câncer.
Ela tinha câncer no intestino, no reto sigmoide. E quando ela descobriu esse câncer, foi logo assim que eu me formei em nutrição. E assim, a minha história, ela é marcada por muitas dores, principalmente relacionada à minha mãe. Ao mesmo tempo que a minha mãe era o amor da minha vida, né? Ela também foi fonte de muita dor na minha vida, porque ela não tinha muitas coisas resolvidas na vida dela e ela acabava ferindo, porque uma pessoa ferida fere. Uma pessoa machucada machuca, mesmo sem querer, né? E logo assim que minha mãe faleceu, né? Um pouco antes dela falecer, um ano e pouquinho antes dela falecer, Deus começou a restaurar a vida da minha mãe. Deus restaurou a vida dela. Eu consegui ver isso com os meus próprios olhos, o poder de Deus na vida da minha mãe. E Deus também restaurou o nosso relacionamento antes dela falecer. Então, e a minha família, sempre quando chega o meu aniversário, é motivo, assim, de divisão. As pessoas esquecem que é o meu aniversário e falam da minha mãe. Da falta que ela faz, fala que ela estaria completando tantos anos, e esquecem que é o meu aniversário. E ao mesmo tempo que eu quero festejar, né, comemorar o meu aniversário, mais um ciclo que está se encerrando e começando, também tem a saudade da minha mãe, né? Então, assim, é um momento, assim, de divisão. Mas esse ano é um ano diferente. É um ano que eu vivi tantas coisas intensas em um espaço de tempo tão curto. Deus me curou de uma forma tão acelerada, porque eu busquei isso. Falei, eu quero ser curada, eu quero ser curada. Eu quero ser curada dessa dor. Que começou com a minha mãe. E aí Deus tem feito isso, e eu tenho desfrutado disso, das pessoas chegarem pra mim e falar, nossa, você tá radiante, você tá diferente, a minha própria irmã, falar, você é uma nova criatura. Porque é assim que a gente vive quando a gente tá ferido, a gente é machucado e a gente machuca, porque a gente quer se defender pra não se machucar de novo. E esse novo ciclo, né, de 29 anos, eu acredito que é um tempo novo de Deus na minha vida. Deus me deu essa palavra que Ele estava me colocando sobre o novo. Que tinha chegado o novo dele, que nesse novo não haveria mais choro, não haveria mais dor, não haveria mais tristeza. E que eis que faço nova todas as coisas. Foi exatamente esse texto. E esse texto entrou no meu coração de uma forma que me inundou. E eu comecei a viver esse texto desde então, e eu tenho acessado esse novo de Deus. E é por isso que eu tô aqui, porque a gente só consegue falar das nossas feridas quando elas são saradas em Deus, né? Então, falar disso é algo que realmente simboliza, é algo muito emblemático para mim, porque traz um marco da minha cura, traz um marco da nova Thaís e um adeus da velha Thaís. Da Thaís que se escondia, da Thaís que se mostrava sempre muito forte. Mas, na verdade, por dentro estava despedaçada, querendo cuidado. E não se deixava ser cuidada, porque não sabia confiar. E, então, hoje, Deus tem me ensinado a confiar. Deus tem me ensinado a pedir ajuda. Deus tem me ensinado a descansar. Deus tem me ensinado a perdoar. Deus tem me ensinado a ser gentil, primeiro comigo. Porque eu sempre fui gentil com as pessoas, mas eu não era gentil comigo. Eu era dura sempre comigo. Então, eu escolhi essa data justamente por isso, porque é um marco na minha vida. Do novo de Deus, realmente. Nós pensamos em fazer uma introdução às perguntas, de como você vai contar a sua história, em ordem cronológica. Então, a gente separou desde a parte da sua infância. E, assim, algo que marcou, assim, muito a sua vida e que a gente conhece um pouco da sua história é saber que sua infância ela foi marcada por muitos desafios, né? Por muitos momentos. E quais momentos, assim, que marcaram a sua história que você carrega, né? Que, como sabemos, que muito aprendizado você teve e hoje você reflete, né? Porque muita coisa que acontece na nossa vida serve para o nosso crescimento. Nada é em vão, né? O Senhor prepara esse momento, como você mesmo fala, e a gente tem que passar por cada situação que a gente passa. E você pode compartilhar com a gente esses momentos marcantes que marcaram a sua história, a sua infância, esses desafios que você passou? Sim, então, vamos lá por ordem cronológica, então, né? Eu
eu tenho refletido muito sobre a minha vida, né? Eu fiz muito caminho de volta para eu poder entender onde tudo começou. Começou em mim, começou na minha mãe, começou na minha avó, começou em quem? E eu começo a... às vezes eu vou na casa da minha avó e eu fico fazendo várias perguntas pra ela. Pra poder... Porque eu não tenho minha mãe pra perguntar, né? Como que foi as coisas. E eu fico indagando, cutucando pra poder entender as coisas. E eu percebi que muito das dores que eu carrego começou na minha avó. E olha, que coisa louca. Porque eu descobri esses dias que a minha avó a minha bisavó engravidou da minha avó, de um homem, e um outro homem registrou a minha avó. Somente quando a minha avó era maior, assim, que ela descobriu que o homem que ela tinha como pai não era o pai dela. E eu não sabia disso, né? E aí minha avó não era cristã. Minha avó era uma vida louca, sabe? Pensa uma pessoa vida louca, muito vida louca. Era minha avó. Então, a minha avó morava no Rio e ela veio a Campos em um show aqui. E ela veio sambar, gente. Ela sambava, a minha avó. E aí, nisso, ela encontra o meu avô. Só que meu avô, ele era o quê? Nascido e criado na igreja. E aí, ele se casa com a minha avó. E ali se estabelece uma união debaixo de uma desobediência. Porque era julgo desigual ali. Os propósitos não estavam alinhados. E começa uma família estabelecida debaixo de desobediência. E muita dor, né? Começa a acompanhar essa família, porque para uma família ser feliz, antes de Jesus estar no lar, ele precisa estar dentro de nós, né? E Cristo não tinha espaço ali naquela família para reinar. Ele reinava pela metade, ele reinava quando dava o espaço. E aí, foi um lar de muitas brigas mesmo. Minha mãe nasceu e cresceu num lar de muitas brigas. Muita traição, muita desconfiança, engano, mentira, manipulação. Foi nesse lugar que a minha mãe nasceu. E aí, minha avó tem minha mãe, tem minha tia. Meus avós ficam casados por 25 anos e eles se divorciam. Então, começa ali um ciclo de divórcio também, né? E aí, minha mãe foge de casa várias vezes, vai morar com outra pessoa, com uma mulher que recebe ela como filha. Ou seja, ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela. Porque eu me lembro de vários momentos minha mãe se referia a essa mulher como mãe dela. E não era minha avó. E ela sempre falava dessa mulher sempre com muito carinho. E não falava assim da minha avó. Então, ela sempre teve conflitos, muitos impasses com a minha avó. E hoje eu entendo que muitos impasses que ela tinha comigo era reflexo dos impasses que ela tinha com a mãe. Olha como que as coisas são, né? E aí, várias vezes, por mais que meu avô levasse minha mãe pra igreja, né? Pra escola bíblica dominical, pras mensageiras do rei, minha mãe não queria saber de Jesus. Ela achava que estar na igreja era estar presa. Então, ela começa a fazer escolhas erradas. Viver uma vida errada mesmo, uma adolescência pervertida, na libertinagem, uma juventude assim também. E namorou várias pessoas e, infelizmente, o Senhor, felizmente o Senhor nos perdoa, mas ele também não nos livra das consequências das nossas escolhas, porque ele é pai, e o pai sempre disciplina um filho. E a minha mãe colheu muito disso na vida adulta dela, muitas dores por conta das escolhas erradas que ela fez em sua juventude, na sua adolescência. Aos 19 anos, a minha mãe engravida de mim. E aí ela volta para casa dos meus avós, que ainda estavam casados, só que agora ela volta com a filha na barriga e com o pai da filha dela. Dois jovens. Imaturos, mal resolvidos emocionalmente. E aí, a história que eu sei, que me contam, é que minha mãe morando com meu pai na casa dos meus avós, meu pai estava em outro relacionamento, paralelamente com a minha mãe. E a minha mãe, quando descobre disso, ela fica com muita raiva do meu pai. E como uma forma de punir ele, ela não deixa ele me ver mais. Então, a primeira pessoa que acolhe a minha mãe, ela fica com esse homem, que no caso foi o meu padrasto, ele que me registrou.
Ele que me pegou como filha, me deu identidade, me deu o nome dele, me deu cuidado, me deu casa. Porque até então minha mãe não tinha isso. Ela tava na casa dos meus avós. E aí você pensa, o quanto meu avô ficava na cabeça da minha mãe. Porque ele já controlava muito ela na adolescência. Então, ela queria fugir daquela casa, ela queria ir embora daquela casa. Porque não era uma casa que tinha amor e cuidado, era uma casa que tinha muita briga. E ela, na primeira oportunidade, ela vai e fica com meu padrasto, que gostava dela e queria me assumir como filha dele. E ele me deu, assim, me deu todo o amor que ele podia me dar, realmente. Em nenhum momento eu senti diferença, eu desconfiei, alguma vez passou assim, não. E aí, quando eu sou, assim, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe, ela chegou pra mim e falou assim, Thaís, ele não é o seu pai é outra pessoa. Só que eu era uma criança. E naquele momento, aquela informação não mudou nada na minha vida. Porque eu tinha um pai. Eu era apaixonada por ele, sabe? Eu era apaixonada pelo meu pai. E aquilo ali não trouxe nenhum impacto na minha vida. Só que aí, por mais que, como minha mãe, ela se envolveu com meu padrasto, né? Vou falar padrasto pra vocês não se confundirem. Como minha mãe se envolveu com meu padrasto, ela não gostava dele, não foi uma escolha que ela fez, assim, eu quero ficar com esse homem. As circunstâncias da vida levou ela pra aquela escolha. Então, ela foi levando. E aí, depois, ela engravida da minha irmã, minha segunda irmã, que tem 3 anos de diferença de mim, Adriane. E aí, agora ela tem uma filha do homem, né? Então, agora ela tem que ficar ali. E, então, assim, antes da minha irmã nascer, de Adriane nascer, eu tive muitos problemas de saúde. Eu tive que passar por uma cirurgia de grande porte. Minha moleira fechou antes da hora, então tem uma cicatriz daqui até aqui. Eu te levei mais de 20 pontos na cabeça, uma recém-nascida, porque disseram que eu não iria sobreviver, porque minha moleira fechou e não tinha espaço para o meu cérebro desenvolver. Então, além da minha mãe tá vivendo uma crise, né? Porque o pai da filha dela tinha deixado ela, a filha dela, que era a primeira filha, tava entre a vida e a morte. Exatamente isso. Entre a vida e a morte. E os médicos disseram que eu só iria viver até 12 anos de idade. E se eu vivesse, eu iria vegetar, porque era uma cirurgia muito complicada, né? Tudo que envolve essa parte neurológica, eu tinha muita convulsão. Gente, vocês terem noção, gente, eu lembro de várias alucinações que eu tinha quando eu era criança. Eu dormia no meio dos meus pais, do meu pai, da minha mãe e do meu padrasto, né? E aí eu via uns ratões, assim, umas baratonas, e eu gritava, mãe, um bicho. Eu lembro disso, olha que loucura. Tanto que foi tão real, assim. E minha mãe, não tô vendo nada, Thaís, não tô vendo nada. Mãe, tem ali um bicho. E eu vi andando sobre o meu pai, eu vi andando sobre a minha mãe. Uns bichos enormes. Alucinação, eu tomava Tegretol, gente. Que é um medicamento muito controlado. E que não é feito desmame. Quem toma Tegretol, toma pro resto da vida. Minha mãe que foi fazer um desmame em mim. Porque senão até hoje eu tomaria remédio controlado. Pra problema de nervo, né? Então eu tinha muita convulsão. Eu vivia muito internada, com pneumonia. Uma vez, uma bactéria do meu pulmão, ela passou para os meus rins e meus rins parou. E eu fiquei igual um balão no Ferreira Machado, e isso saiu até no jornal. Então, você pensa, como que minha mãe se sentiu, né, diante desse cenário, com uma filha ali. E eu imagino que tenha sido muita dor para ela, muita dor mesmo. E aí, depois a minha irmã nasce, depois de 3 anos a Adriane nasce e tudo mais. E eu lembro disso. E aí depois, quando eu começo a ficar maiorzinha, eu não consigo falar pra vocês de um dia feliz. Assim, ai, esse dia foi um dia muito feliz. Como se tivesse apagado. Só. Não tem. Não existe. Eu só lembro, na minha infância, muita briga. Muita gritaria. Muita briga. Faca. Gritaria, porque minha mãe, ela era muito desconfiada do meu pai. Ela avançava nele. Eu acho que ela queria que ele batesse nela pra ela ter um motivo pra ir embora. Porque ela não conseguia ir embora. Então ela queria um motivo pra ir embora. Então ela criava um motivo. Então eu sempre via minha mãe tudo desconfiada do meu pai, mexendo no bolso dele pra ver se que tinha, mexendo no celular do meu pai. E arrumando briga. E aí meu pai,
O que acontece? Ele, como ele era caminhoneiro, né? Ele vivia fora. Por mais que ele fosse um bom pai pra mim, ele era um pai muito ausente. Eu não lembro do meu pai consertando uma lâmpada na minha casa, porque minha mãe que fazia isso. E quando ele voltava de viagem, ele dormia. Dormia o domingo inteiro, o sábado inteiro. E na segunda ele voltava pra viajar de novo. Então eu não tenho um pai que brincou comigo, eu não tenho uma mãe que brincou comigo. Eu não tenho momentos felizes pra contar da minha infância. E aí chegou um tempo que as brigas ficaram ainda mais intensas, quando meu pai meio que não trabalhava viajando tanto, ele mudou de trabalho, ele ficava mais em casa, e então ele bebia muito, porque ele queria fugir daquilo, né, queria fugir do problema, queria sair de casa, porque quando estava em casa era muito dor de cabeça, muito problema. E aí, quando ele saía, assim, tipo, um amigo chamava, ele saía para beber, e, gente, eu sabia que ele não ia voltar nem tão cedo, que ele só ia voltar de madrugada e bêbado. E era exatamente assim que ele voltava. Bêbado, se arrastando. E a minha mãe não tinha... Minha mãe zero sabedoria. Zero. E ela queria brigar com meu pai bêbado. Brigar com meu pai bêbado. E aí, nisso que brigava com meu pai bêbado, a casa inteira era quebrada. A casa inteira. Porque meu pai, pra não bater nela, ele quebrava as coisas. Ela tava falando na cabeça, ela... Pá, tacava o copo. Ele tava jantando, ela tava falando na cabeça dele... Pá, tacava o prato no chão. E quem que limpava? Thaís. Thaís que limpava o prato quebrado. Thaís que limpava os cacos de vidro. E aí chegou um tempo, quando eu fui crescendo, né? Eu comecei a me proteger, assim. Evitar a fadiga. Pensar na frente do problema. Se eu souber, meu pai saiu, ele vai beber, ele vai voltar bêbado. Eu já escondia todas as facas. Pra ele não ter que pegar a gaveta. Se minha mãe atentasse a mente dele. E aí, quando ele chegava, minha mãe me acordava. E ela falava assim, Thaís, seu pai chegou. Aí eu tinha que ir lá. Eu ia pegar o meu pai no portão. Bêbado, trêbado, trocando as pernas. Botava ele nas minhas costas. Pensa, eu sou pequenininha hoje. Você pensa lá atrás. Colocava meu pai nas minhas costas e vinha trazendo ele. Sentava ele na cadeira. Botava a comida dele. Dava o prato na mão dele. Ficava esperando ele comer. Pra quê? Porque se ele fizesse isso, ele iria cair por cima do fogão, ia quebrar as coisas e eu ia ter que limpar. Então eu fazia assim, eu vou ter que acordar pra poder evitar essa fadiga. E eu ficava ali, esperando ele terminar de comer, depois ele botava ele pra deitar. E só dormia depois disso. Foi a forma que eu encontrei de evitar algumas dores na minha casa. Sim. Tatá, e a sua história, ela é muito densa. E ela é muito rica em camadas, né? Então, é importante quando você traz essa introdução de como foi a história com a sua bisavó, com a sua avó, com a sua mãe, porque isso ressignifica tudo até chegar até a sua história. Sim. Então, eu imagino que você era a filha mais velha, a filha que veio de um outro casamento. Então, isso te colocou... Nem foi um casamento, né? Foi um acontecimento. Exato. Então, isso acaba te colocando em um papel de muita responsabilidade perante a sua casa. Tanto é que você tinha todo um planejamento para quando a sua mãe talvez não tivesse uma atitude sábia, né? Então, você já tinha todo um planejamento para fazer. E eu acredito que isso, para uma criança, é algo de muita responsabilidade, para um adolescente. Então, como que você lidava com o fardo dessa responsabilidade? E eu também lembro de você adolescente, né? Porque nós vivemos essa fase juntas. Sim. E eu não me lembro de você triste. Muito pelo contrário. Sempre sorridente, sempre alegre, sempre animada, sempre disposta a brincar. Sim. Então, como foi para você lidar com essa fase, que era um peso que você carregava, mas ao mesmo tempo não perdeu o brilho? Então, quando eu era criança, não era um peso pra mim. Eu me lembro da minha mãe várias vezes sentada na cama, depois de ter brigado com meu pai e tal, chorando. E eu chegava nela e falava, não chora, mãe, eu tô aqui com você. Limpava as lágrimas do rosto dela. Eu tava ali sendo a mãe da minha mãe, consolando a minha mãe. E não era um peso pra mim. Só que depois, eu fui crescendo, né? E o contraste faz a gente perceber o que tá de errado. Porque até então, eu achava que aquilo era certo. Ué, a filha tá ajudando a mãe.
A filha tá ali apoiando a mãe, a filha tá do lado da mãe, isso é o certo. Só que na medida que eu fui crescendo e que eu fui vendo o contraste das minhas amigas, fui vendo o contraste das famílias da igreja, eu ficava assim, ué? Por que minha mãe é assim? Por que as minhas amigas, elas recebem isso e eu não recebo? Por que as mães das minhas amigas abraçam elas e a minha não me abraça? Por que as mães das minhas amigas são tão amorosas e gentis com as minhas amigas e a minha não é assim comigo? Então, esse contraste que me fez perceber que tinha uma coisa de errado, porque até então, aquilo era o familiar pra mim. Ser xingada, ser cobrada, ser disciplinada com severidade, além do ideal, sabe? Era o que era minha mãe. Era o normal pra mim, aquilo. E aí eu comecei, né, sempre muito observadora, espertinha. Eu ficava assim, ué, gente, por que a minha mãe não coloca a comida do meu pai? Não tem prazer de preparar a mesa, de fazer a comida pra família? Por que minha mãe não gosta de cuidar da casa dela? Por que a minha mãe bota eu pra fazer tudo isso? Por que eu que tenho que lavar a louça e ela não lava? Por que e é na casa das minhas amigas, as mães das minhas amigas é que cuidam da casa. Mas na minha casa, quem cuida da casa sou eu. Eu que lavava, eu que cozinhava, eu que lavava roupa. E aí, meu pai via isso, porque eu era bem pequenininha. Aí você pensa, uma menina pequenininha lavando uma roupa pesada de homem. Calça jeans, blusa de frio, lençol. E era, gente, minha mãozinha pequenininha, eu torcendo, sabe? Às vezes tava chovendo, eu fazia isso na chuva. E eu fazia, por que minha mãe não faz nada disso? E esse contraste de observar as outras famílias me fez começar a questionar o que tinha de errado ali na minha casa. E meu pai via aquilo, e pra ele não causar briga com a minha mãe, ele ficava quieto. Ele falou assim, complicado, né, minha filha? Complicado, né? Porque ele via que eu tava ali sofrendo, mas ele não se posicionava. Porque ele sabia que se ele posicionasse, era briga na certa. Então, esse contraste me fez realmente perceber tudo isso. Então, assim, foram momentos... Eu já estava acostumado quando a Larissa me pergunta assim, como que eu lidava com aquele peso. Não era pesado, porque eu fazia isso desde sempre. Pra você, isso, né? É o meu normal. E você questionava isso com Deus? Eu questionava na minha mente. Tipo assim, gente, quando eu tiver minha casa, eu pensava assim, criança, quando eu tiver minha casa, eu vou amar preparar a mesa pra minha família, eu vou amar fazer a comida pra minha família, eu vou amar lavar roupa e deixar ela com cheirinho de amaciante. Essas coisas que eu pensava. Filme, igual em filme. Porque eu sonhava com aquilo ali. Porque eu pensava assim, meu Deus, como que uma mulher não tem prazer nisso? De pentear o cabelo do filho com carinho, botar pra escola, dar um beijinho e vai. Minha mãe não fazia isso, gente, nada disso. Minha mãe só ficava vendo televisão e conversando na frente de casa. Só isso. E você, assim, nesse tempo, né, na sua adolescência, que você já conhecia o Senhor, em suas orações, como você dizia, que questionava que, porque minha família não é assim, você levava isso para Deus em suas orações, então, na igreja, quando você via aquela família chegando com os filhos, né? O que acontece? Eu aceitei Jesus com 9 anos. Por que eu aceitei Jesus? Primeiro que na igreja, eu comecei a ir pra igreja, né? Minha mãe me apresentou, por mais assim, sempre que a minha mãe não tinha um relacionamento com Jesus, mas ela conhecia a palavra, porque meu avô levou ela criança, adolescente, ela se desviou porque ela quis. Só que ela falava assim, ó, Thaís, eu falava pros meus irmãos também, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque ela sabia que ela não tinha uma vida. E ela sempre falava isso. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, ela sempre botou a gente pra igreja. Vai pra igreja. Aos domingos, pelo menos. E aí, eu fui apresentada a bebê à igreja. Então, minha família cristã, né, sempre tava ali cuidando de mim, zelando por mim. E a minha família inteira, parte de mãe, era da igreja. Minhas tias, meu avô e tudo mais.
E aí eu comecei a ir pra igreja e ser cuidada na igreja. Então, o abraço que eu não recebia da minha mãe, eu recebia na igreja. A referência de pai que eu não tinha em casa, eu recebia na igreja. Dos homens da igreja que cuidavam da minha vida, que caminhavam comigo. Então, o Senhor me aliviava ali, na igreja, com as famílias da igreja. E aí, com 9 anos, eu olhei assim, do ladinho assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu passando, pequenininha, eu vi uma família sentada, completinha no banco. E eu falei pra Jesus assim, um dia eu quero ser assim. Um dia eu quero ser essa mulher. Porque essa mulher da igreja, ela era uma mulher assim, abençoada. Ela sempre tinha uma palavra certa. Ela sempre tinha um conselho para outra mulher. Ela cuidava. O marido dela elogiava ela. Quando ele ia pregar, ele falava, essa aqui é minha esposa. E ela é maravilhosa. Ela é a mulher mais linda dessa igreja. E tinha os filhos daquela família. Então eu olhava para aquela família e eu falava assim, Jesus, eu quero ter uma família assim. E a única forma que eu podia ter uma família assim é se Jesus me desse. Porque com as minhas forças, eu não ia poder ter. E eu sabia que se Jesus fizesse morada no coração da minha mãe de verdade, e se ele fizesse morada no coração do meu pai de verdade, a minha família ia ser diferente. Sim. Então, o que faltava ali era a presença de Jesus na vida deles. Não porque eles eram pessoas ruins, mas porque faltava Cristo ali. Então, nova, você já conseguia identificar. Nossa, eu era assim, visionária. Visionária criancinha. E aí eu falei assim, eu quero isso. E aí o pastor fez o apelo e eu pequenininha fui. Quem quer aceitar Jesus? Eu botei a minha mão. E todo domingo, gente, que o pastor fazia apelo, tava eu lá na frente. Porque eu queria confirmar pra Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Você queria ser diferente. Eu queria ser diferente. E eu sabia que se eu fizesse escolhas diferentes, eu iria ser uma mulher diferente da que a minha mãe era. Só que isso foi muito perigoso pra mim, porque me colocou num lugar de julgamento, de acusação contra a minha mãe, de ressentimento. Eu queria ser maior que a minha mãe. Era como se estivesse falando, eu sou melhor que você. No seu lugar, eu faria diferente. Só que eu não conseguia entender o quanto a minha mãe estava ferida. Então, hoje, quando eu faço o caminho de volta e eu olho pra trás, eu consigo entender que a minha mãe só estava machucada. E ela acabou fazendo por você o melhor que ela podia. Exato. Com o que ela tinha. Exato. A minha mãe, ela foi uma mãe muito melhor do que a mãe que ela teve. Exato. Ela fez muito mais por mim do que ela recebeu. E hoje eu consigo ter essa clareza, né? O quanto ela realmente deu o melhor dela. E ela teve as dificuldades dela e eu também terei as minhas quando eu for mãe. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais, né? A gente julga eles, a gente critica, a gente fala, no seu lugar eu faria diferente. Mas eu costumo falar que quando a gente julga os nossos pais, a vida dá um jeito de fazer a gente sentar na cadeira deles. Senta aí na cadeira dos seus pais, pra você poder entender que no lugar deles você não faria diferente, você faria a mesma coisa. E aí eu me coloquei nesse lugar. Eu acabei tomando a dor da minha mãe, porque a dor da minha mãe foi a dor da rejeição. Ela foi rejeitada por um homem que ela amava, foi deixada sozinha com uma filha. E a dor dela era a dor da rejeição, do abandono. E eu peguei essa dor pra mim. Eu fiz da dor da minha mãe a minha dor. E eu só comecei a ter essa clareza que eu tinha realmente assumido a vida da minha mãe, as feridas da minha mãe pra mim, quando eu comecei a olhar pros meus resultados, pros meus relacionamentos, e eu vi que as pessoas faziam comigo exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Eu falei, tem coisa errada aí, gente. Primeira vez tudo bem. Agora na segunda e na terceira, você precisava quebrar esse ciclo. Eu precisava quebrar o ciclo. Então o padrão ficou se repetindo. As coisas acontecem na nossa vida de forma repetida, não é pra nos punir, não pra nos machucar, mas é pra gente ter a oportunidade de corrigir. Ressignificar. Exato. Enquanto eu não entendesse que eu não era rejeitada, que eu não era, sabe, excluída, que eu era amada, sim, muito amada.
E eu tinha que sair desse lugar de vítima, de rejeitada, de abandonada e assumir o meu lugar na vida, não o lugar da minha mãe, para eu poder viver a minha história, não a história da minha mãe. Eu respeito, eu honro a vida dela, mas eu vou seguir com a minha vida, com as minhas escolhas, com a minha história. E fazer esse divórcio, né? Essa separação é muito difícil. Sim. É muito difícil, porque conscientemente a gente fala, não, eu quero ser diferente da minha mãe, mas quando você vai ver pra sua vida, você faz igual sua mãe fazia. Porque tá tão entranhado na gente aquilo ali, que a gente não consegue racionalmente conseguir discernir. Muitas vezes a gente nem percebe. Não percebe. Eu não percebia. E a dor da perda, da ausência, dos conflitos familiares, tudo isso vão deixando marcas, né? Feridas, como você falou, cicatrizes. Sim. E aí a gente decide qual caminho que a gente segue. A gente repete um padrão ou a gente faz tudo diferente e ressignifica tudo. E dessas cicatrizes Sim. se tornam um poder para sarar pessoas, curar pessoas. E isso hoje na sua profissão. Com toda essa bagagem que você traz da infância, da adolescência, do seu amadurecimento, como isso hoje você olha o outro ser humano, o seu paciente. Então, por que as minhas pacientes, elas falam assim, você é uma nutri, uma psicóloga. Elas falam muito isso. Por quê? Eu sei que quando a mulher, ela tá acima do peso, e ela tá lá abandonada, sabe? Quando a mulher se abandona, quando ela não liga mais pra ela e tá... Eu sei que aquilo ali é só um sintoma de algo que ela não quer olhar. Quando ela tá ferida, quando ela descobre uma traição, quando ela tem algum problema com a mãe dela, quando ela tem algum problema com o pai dela. E aí ela se pune. Ela se maltrata, ela se abandona, ela come, ela não tem coragem de olhar para aquela dor, para aquele relacionamento, para aquilo que tá mal resolvido, porque é tão desconfortável, dá tanto medo. A gente se colocar nessa posição de vulnerabilidade e falar assim, você me machucou, eu senti falta disso. E aí você vai engolindo as suas emoções, literalmente. E a gente coloca comida pra dentro. Quem tem problema com comida, eu não tenho problema com comida. Mas quem tem problema com comida lida dessa forma. Tem pessoas que lidam com álcool. Tem pessoas que lidam com compras. Tá com problema, sai comprando, sai comprando, sai comprando. Tá com problema, sai comendo, sai comendo, sai comendo. Tá com problema e vai se enfiar em algum outro enredo pra poder mascarar aquela dor. E quando eu comecei a cuidar de mim e a ter esse olhar comigo, gente, eu comecei esse processo de forma bem intensa depois que minha mãe morreu. Porque eu não tinha tempo pra olhar pra mim. Eu tava cercada de pessoas, eu tava cercada da minha mãe ali com câncer em fase terminal, que eu tinha que cuidar dela. Eu tinha 2 irmãos adolescentes em casa, eu tinha uma irmã que tava prestes a casar e depois casou. Eu tinha uma casa pra cuidar e irmãos mais novos pra poder proveu pra eles, porque minha mãe morreu, eu tinha que cuidar deles, eu era a irmã mais velha, eu não tinha tempo pra olhar pras minhas dores. Então eu vivia a vida, bora vivendo, né? E aí continuava vivendo no automático. E trabalhava, ia pra igreja, fazia as coisas e tudo mais, e não parava pra olhar as minhas dores. E aí o que acontece? Minha mãe falece, eu cuido dos meus irmãos ali mais ou menos 1 ano, e depois eles saem da minha casa. Eles vão morar com o pai. Aquilo ali, pra mim, eu enxerguei como um abandono. Pra vocês terem ideia, até a gata da minha irmã foi embora. Gente, minha irmã tinha uma gata, que eu detesto gato. Me perdoe quem gosta de gata. Gente, minha irmã tinha um grude com a gata e eu ficava assim, que gata enjoada. Minha irmã e meu irmão foram ir pra casa do meu pai, a gata desapareceu e não voltou mais. Eu falei assim, gente, nem a gata quis ficar comigo. Me senti abandonada, me senti sozinha. Só que aquilo ali foi algo estratégico de Deus na minha vida. Porque ele me deixou isolada. Porque ele precisava me curar. E teve momentos que e aí, né, nisso, as redes sociais, elas nos ajudam muito nisso, né? Eu comecei a consumir conteúdos que falavam sobre autoconhecimento, sobre
se conhecer, e aí também me aprofundando no meu relacionamento com Deus, saber quem eu era, quem eu não era, aprender a dizer não, aprender a desagradar, aprender a perdoar, aprender a ouvir, aprender a reconhecer que errou, olhar para o meu relacionamento com a minha mãe, olhar para o meu relacionamento com o meu pai, e isso foi assim, já se passaram 5 anos, né? E foram 5 anos de transformação, cura, arrependimento. Arrependimento, cura, transformação. Arrependimento, cura, transformação. Arrependimento, cura... Primeiro, reconhecer. Reconhecer que eu preciso de ajuda. Reconhecer que aqui dói. Depois, eu me arrepender pelos meus pecados, do meu orgulho, da minha autossuficiência. O que eu preciso fazer agora, Jesus? E vambora, eu faço. Aí, você viveu mais um dia, Thaís, e vambora. E aí... Foi isso, né? Nesse processo de transformação. E aí, nesse mesmo momento, Deus tirou de mim várias pessoas. Pessoas que eu queria que estivessem com a minha vida pra sempre. Que eu achei que estariam. E Deus arranca. Sim. E aí, chega um aniversário que eu tô sozinha. Que eu não recebo um parabéns. Um bolo. Ninguém bate um parabéns pra mim. Aquilo ali foi o fim pra mim. Deus me curando mais uma vez. Deus me curando mais uma vez. Então, assim, às vezes a gente acha que Deus tá nos punindo, né? Muitas vezes, uma vez eu falei assim, eu acho que Deus me pegou no bolo e falou assim, vou botar sozinha aqui pra sofrer. Não pode, gente, porque eu olho pro lado, tá todo mundo feliz. Eu olho pro outro e a minha vida é um caos. E as minhas amigas, pra vocês terem ideia, às vezes eu tinha raiva. Falei assim, gente, por que comigo é tão difícil? Por que para as minhas amigas, o amor é tão fácil, o amor é tão leve? Por que elas recebem cuidado? Por que elas podem precisar e eu não posso precisar? Porque eu não tenho de quem precisar. E é aquela questão da escolha. Ou a gente escolhe ficar ali naquele lugar, exato, e sentindo aquelas dores, sim, e se vitimizar por aquelas dores, sim, ou a gente escolhe entender o porquê disso tudo, sim, e através disso também transbordar na vida do outro. exato, Mostrando o nosso propósito, o nosso testemunho. É uma coisa que eu sempre falo, vítimas não prosperam. Exato. Quando você falou assim, Thaís, por que você era sempre feliz na igreja? A gente nem desconfiava que você passava por isso tudo em casa. Ué, gente, quem pode resolver o problema é Deus. Então, assim, vítima não prospera. É óbvio que eu tenho pessoas que acessam o meu coração, que cuidam de mim, mas eu não exponho minhas feridas pra qualquer pessoa. Não é sábio fazer dessa forma. Hoje eu tô aqui expondo isso porque Deus sarou. Deus sarou. E eu posso falar. Mas tinha momentos estratégicos mesmo, que Deus trazia pessoas pra minha vida pra cuidar de mim. Pra me amar, pra me proteger, pra me ouvir, ou só pra me abraçar. Às vezes eu precisava só de um abraço. Teve uma vez, falando de abraço, que eu estava com a minha mãe no Álvaro Alvim, ela estava internada. E foi uma noite muito difícil, porque ela tava com muita dor e eu já tava exausta. Era assim, o final do tratamento dela. Eu já tava exausta. E muitas vezes eu virava a noite ali naquele hospital, morava ali com a minha mãe no hospital. No dia seguinte eu tinha que atender. E eu ia toda amarrotada atender. Assim, que eu tinha que estar lá, né, bonita, de salto pro meu paciente. O meu paciente não tem nada a ver com isso. E eu tinha que estar ali, e só Deus sabia que eu tinha acabado de dormir com a minha mãe no hospital. E aí teve um dia que eu tava tão cansada, e minha mãe tava muito agitada, que eu falei assim, mãe, vai dormir, entendeu? Eu garrei, minha mãe, vai dormir, por favor, chorando. E aí uma enfermeira, que eu não sei o nome, que eu não sei a cara dessa mulher, ela me pegou e me abraçou, e me deu um abraço. Eu só precisava daquele abraço, naquele hospital. Eu não sei nem o nome dessa pessoa. Se eu ver na rua, eu nem sei quem é. Mas são pessoas que Deus manda pra gente. Sim. Pra poder nos dar apoio, pra nos dar cuidado, pra orar por nós. Então, assim, quantas pessoas falavam assim, estou orando por você, Thaís. Até hoje, eu recebo mensagem, estou orando por você, estou orando por você. E eu sei que isso sabe, o Senhor me protegendo. O Senhor cuidando da minha vida, porque eu preciso passar. E quando a gente olha para as pessoas que Deus escolheu na Bíblia, que tinham um propósito muito forte, são pessoas que passaram por muita dor.
Quando a gente olha pra história de José, a gente vê que ele teve ali uma visão, e aí depois disso ele acha assim, nossa, que maravilha, né? Meus irmãos vão se render diante de mim. E aí depois os próprios irmãos vendem e jogam ele no poço. Pensa como ele se sentiu rejeitado e abandonado. Sim. Da história de José, eu gosto muito de pensar em zona de expulsão. Exato, ele precisava ser expulso daquilo ali pra crescer. Ele precisava daquele momento. E aí depois ele vai, cresce, desenvolve, né? Porque ele era líder nato. Onde ele tava, ele liderava. Tava no problema, tava liderando. E aí, ele é fiel ao Senhor, porque a mulher de Potifar tenta agarrar ele. Ele fala assim, não, vou ser fiel ao meu Deus e ao meu Senhor. E a mulher vai lá e inventa uma história, ele vai ser preso. Ele poderia pensar assim, Deus, eu fui fiel ao Senhor. E aí, o Senhor permitiu eu ser preso. Aí fica lá esquecido, liderando na prisão. Porque ele tava lá sendo treinado. Sendo treinado. E aí, depois se torna governador do Egito, porque ele tinha uma missão muito maior. E aí ele entendeu, não foram vocês, meus irmãos, que fizeram isso comigo. Deus me trouxe até aqui. Naquele momento, José tinha entendido. Provavelmente, ele chorou, né? A Bíblia fala que José chorou alto. Que as pessoas do palácio viram que ele estava chorando alto. Porque pensa, o quanto de dor ele carregava ali dentro. Porque ele não entendia por que meus irmãos me venderam, por que eu passei por isso, fiquei preso, e agora eles voltam. Mas aquilo tudo tinha algo por trás daquilo. Um propósito muito maior. E é exatamente isso que, quando eu olho pra minha vida, pra falar a verdade pra vocês, eu falo assim, Thaís, você sabe por que Deus permitiu você passar por isso todo? Não faz ideia. É justamente isso que ele Se ele pudesse me falar assim, ó, me dá... Precisava disso tudo? Precisava? Eu sempre penso que em tudo que a gente passa, assim como... você fez essa ligação com a história de José. Para o mundo, ele estava esquecido. Mas para o Senhor, né, como você falou, ele tinha uma missão. Sim. Então, todos nós temos uma missão. Como você até compartilhou que no seu aniversário, você pensou, ninguém se lembrou de mim. Sim. Então, assim como José estava esquecido, sim, você também se sentiu esquecida, né? Sim. E é essa missão que a gente carrega através, principalmente a gente que tem esse conhecimento com o Senhor, essa ligação com o Senhor, que eu sempre fico refletindo que a intimidade que a gente tem com o Senhor nos faz a gente refletir o que a gente faz na nossa vida. Sim. E você na sua profissão, você sabe que a nutrição não é somente sua profissão, é sua missão de vida. Exato. E é essa missão que o Senhor quer fazer de você transbordar em outras vidas, né? Que o amor do Senhor, que a unção do Senhor transborde através de você, sim, como já tem feito, como você é referência, né? Da vida dos seus pacientes, e acaba transbordando através deles para amigos, para família, né? Que tem muito paciente que começou com você, e aí a mãe, sim, a tia, o irmão. E essa é a missão da sua vida. Você Exato. Pode contar um pouquinho para nós de como é essa missão com a nutrição e como transformou, como veio na tua vida e veio transformando até aqui? Então, é assim, porque é muito intrínseco, né? Quando a gente tem um chamado, não importa o que a gente esteja fazendo, a gente vai transbordar. A gente vai completar a nossa missão. Sendo nutricionista, sendo balconista, sendo motorista, se a minha missão é cuidar de gente, eu vou fazer isso em qualquer lugar. E a minha missão é cuidar de pessoas. Deus, isso foi sempre muito forte na minha vida, né? Eu sempre estive na igreja, eu sempre liderei jovens, eu liderei adolescentes, eu sempre estava nessa posição, né? E sempre fluiu para mim, assim, tudo sempre muito natural. Eu sempre falei, eu amava, né? Amo ainda falar da palavra de Deus, pregar sobre a palavra de Deus. E isso é algo que grita, queima dentro de mim. Às vezes eu tô na consulta, tá assim, calma, Thaís, você tem que concluir a conduta. Não vai pregar pra mulher se você aceita Jesus? Às dá vontade, porque assim, menina, você não precisa de dieta, não, você precisa de Jesus. Porque é algo que queima dentro de mim. E eu costumo falar que eu sou uma nutricionista disfarçada, né? Eu uso o jaleco ali, que é o meu disfarce. Porque Deus me coloca pessoas diante de mim estratégicas, pessoas amadas por Ele. Fala assim, ó, vai lá na minha filha, ela tem uma mensagem pra você. E é exatamente isso, gente. Quando as mulheres chegam na minha cadeira, elas começam a chorar.
E eu não falo nada. Assim, ué, gente, tem um alfinete nessa cadeira aí, só pode. E aí elas, ai, me desculpa por eu estar chorando, não sei nem por que eu tô chorando. Aí eu falei assim, porque aqui você encontrou um lugar seguro, você pode chorar. Aí desaba de chora. Por quê? A presença de Deus é real aqui naquele lugar. E quando a gente tá diante da presença de Deus, a gente não se controla. Então, o nosso coração se derrama realmente. Então, é exatamente isso que eu sinto. Eu atendi uma senhorinha de 83 anos. E ela entrou em um dos meus planos de tratamento porque ela tinha algumas demandas que precisavam de um pouco mais de tempo para cuidar. E aí, na última etapa da consulta dela, primeiro que ela chegou para mim e ela falou assim... Menina, você tem quantos anos? Você tem idade para ser minha neta. Aí eu falei quantos anos eu tinha e tal. E aí ela falou assim, tá. Ela não queria vir pra consulta, ela ficou super resistente. A cabeleireira dela que marcou a consulta, porque ela não tinha habilidade pra marcar. Uma coisa. Aí, enfim, chegou lá na consulta, reclamando a beça na recepção. E aí as meninas da recepção, olha, essa moça tá bem irritada, que não sei o que. Eu falei, deixa ela comigo. Deixa ela comigo que eu vou amaciar ela. E aí ela chega... Até mim, eu acolho aquela mulher, eu recebo aquela mulher. Aí no final ela já virou pra mim e falou assim, menina, você tem um negócio diferente, você tem uma luz em você assim, o que que é? Me fala, o que que você tem? Te provocou. Me provocou, assim mesmo, senhorinha, o que que você tem? Te provocou. Aí eu falei assim, é porque eu sou filha do Deus vivo. Aí ela falou assim, entendi, então. Eu sou espírita esclarecida, como que é? Espírita esclarecista. Como que é? Kardecista? Acho que sim. Kardecista. Eu sou espírita. Aí eu falei assim, sim, eu sou filha do Deus vivo. E é por isso que a senhora tá vendo esse brilho aqui em mim. Aí ela, entendi, então. Aí foi embora. Aí veio a segunda consulta dela, atendi ela normalmente e tal, dei carinho, dei cuidado, e ela seguiu. Na última consulta da mulher, que era a última vez que eu iria encontrar com ela, né? Que chegou o fim do tratamento dela. A mulher senta na minha cadeira e ela começa a falar um monte de coisa da vida dela. Coisas bem de dor, muita dor. Ela falou assim, minha mãe e meu pai me rejeitaram. Como que pode rejeitar um bebê? Eu era só um bebê. Começou a chorar. Uma senhorinha, gente, de 83 anos. E eu não sei nem porquê, minha filha. Eu tô te falando essas coisas, mas... E ela chorava. Deus sabia o porquê. Deus sabia o porquê. E ela chorava, ela chorava. E eu falei pra ela assim, olha, eu entendo você, porque isso também aconteceu comigo. Mas eu entreguei a minha vida pra Cristo e Ele me adotou como filha. E eu sou filha dele. E a senhora também pode entregar a sua vida para ele e receber ele como seu pai. E esse pai nunca vai embora. Esse pai nunca nos deixa. Esse pai nunca nos esquece. Esse pai nunca nos abandona. Aí ela foi assim, ficou meio assim, chorando. Muito obrigada. Eu não sei nem por que eu tô falando isso com você. E aí eu falei assim, que coisa, né, Deus? O senhor fazer isso e tal, conversando com o Senhor. E aí depois eu falei assim, cara, talvez eu nunca mais veja essa mulher. E ela encontrou comigo e com 83 anos ela teve essa oportunidade de ouvir isso. Que Jesus é um bom pai. Que Deus é um bom pai. E pode nossos pais nos esquecerem, nossa mãe nos esquecer, nos rejeitar, nos fazer sofrer, mas o Senhor jamais fará isso com a gente. E quando a gente aceita a paternidade de Deus, a nossa vida é transformada. A gente para de esperar que o nosso pai terreno nos escolha, que o nosso pai terreno nos ame, que o nosso pai terreno nos dê o nome dele, porque eu esperei por isso muito tempo. Parou de colocar a expectativa nas pessoas. Exato. No seu pai, no caso, Exato. seu pai biológico. Eu parei de esperar por ele. Eu parei de esperar também da minha mãe, porque minha mãe também era falha, imperfeita, e ela morreu. E agora? Como que eu fico? Poderia chorar pra sempre, né? Tadinha de mim, tô sem mãe, tô órfã. Sim, sim. Mas eu aceito a paternidade de Deus. E todo esse processo, eu gosto muito de, na área da saúde, né, dizer para os meus pacientes que o nosso corpo é a nossa casa, é onde a nossa vida acontece. E quando você traz essa história, a sua história, às vezes você consegue olhar para a casa daquela mulher
e ver aonde tá a bagunça ali, aonde tá o local que a gente precisa mobilizar. E nós somos corpo, alma e espírito. Então não tem como o nosso propósito se desligar da nossa profissão. Então a gente carrega isso para onde a gente vai. Então nesse processo de cura interior, né, que você tem passado, é o que mais te chama atenção hoje, o que mais ressignificou para você? Ai, tantas coisas, mas uma das coisas que eu tive que aprender a dizer é não. Eu acho que isso é o mais poderoso. Pode ser tão simples, mas é isso que tem mudado a minha vida, dizer não. Porque quando a gente tem a ferida da rejeição, a gente não quer desagradar. A gente tem medo de dizer não e perder. A gente tem medo de ser rejeitado mesmo. De ser mal visto, mal interpretado. E com isso, a gente vai aceitando coisas que a gente não deveria aceitar. A gente tem dificuldade em impor limites. Porque relações saudáveis precisam de limites claros. Ó, sou sua amiga, mas ó, até aqui, ó, meu respeito é aqui, né? Você é minha avó, mas aqui, ó, esse é o limite. Não sou sua mãe. Não sou sua filha. Com os meus irmãos, ó, sou sua irmã, só sua irmã, não sou sua mãe, não sou seu pai, não sou seu Deus. Isso foi uma das coisas mais difíceis, porque gente, eu sou uma pessoa dominadora, já deu pra perceber, né? Eu falo, eu chego, eu domino, aquela coisa toda, é a minha personalidade. Eu sou fêmea alfa, entendeu? Aquela que chega, que domina, que fala. Então, eu tenho isso muito forte em mim, de querer fazer, querer cuidar, de tomar iniciativa. E aí, acabava que eu assumia papéis que não eram meus. E eu fiz isso, eu cuidei da minha mãe, eu virei mãe do meu pai, eu virei mãe dos meus irmãos. Eu tava virando mãe da minha avó. E aí, os outros precisavam de um problema. Vou ligar pra Thais pra resolver. Até mesmo nos meus pacientes, eu tive que estabelecer limites com eles. Olha só, eu sou sua nutricionista, eu não posso fazer a sua parte. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te entender, estou aqui para te apoiar, estou aqui para te encorajar, mas não estou aqui para fazer a sua parte. Não estou aqui para resolver os problemas que você precisa encarar e resolver. Claro, e em certas horas também a gente precisa colocar o paciente nessa área de confronto. Exato, porque quando a mulher ela tem uma dor ali, uma ferida emocional, existem estágios. Né? Então, eu tive a minha jornada e ela talvez, com aquele primeiro contato comigo, tá sendo o primeiro... eu não sabia que eu tinha esse problema. Quantas mulheres? Eu falo assim, Thaís, você falou isso pra mim e eu nunca tinha parado pra pensar que tinha essa relação. E ela tá no primeiro momento ali, não vai transformar a vida dela de uma hora pra outra, é uma jornada. E muitos, quando descobrem, quando percebem, quando tem algum grauzinho de consciência, ainda ficam muito resistentes. Não quer olhar, é desconfortável olhar. É desagradável olhar. Então, elas acabam se sabotando. Uma paciente minha, ela entrou no plano de tratamento, precisava emagrecer mais de 30 quilos. E eu sei que a mulher, quando ela tem alguma coisa, uma questão emocional ali, ela sempre se sabota. Ela sempre dá um jeito no enredo do mês pra falar assim, Nutri, eu não fiz porque meu papagaio morreu. Tá na cara que é uma autossabotagem, só que ela não consegue ver. Né? E aí eu tenho que trabalhar com ela para poder mostrar para ela que ela está encontrando uma justificativa para se manter naquele lugar. E às vezes é muito desafiador, porque as pessoas elas acabam não querendo projetar para mim a solução delas, sendo que está dentro delas. Da coragem de olhar para dentro delas, da coragem de decidir e de sustentar a decisão delas. Eu já tive uma paciente, ela é minha paciente, eu tive que impor um limite com ela. Por quê? É uma pessoa que eu amo, é uma pessoa querida demais pra mim. Eu falei assim, olha, eu não tô te ajudando mais, porque você meio que fez de mim sua muleta. Eu preciso ir embora. E aí, assim, foi um baque pra ela, porque ela não esperava que eu fosse fazer isso. Mas aquela decisão que eu tomei, obviamente, eu não abandonei ela como nutricionista, mas eu estabeleci um limite claro na nossa relação. Porque ela tava desconfortável, ela só tava engordando, e ela não tava conseguindo ver que ela tava fazendo aquilo com ela mesma. E por amor a ela, eu falei, a gente vai ter que estabelecer um limite aqui. Foi uma das coisas difíceis que eu fiz também. E aí, depois que eu fiz isso, a mulher desatinou a emagrecer.
E ela tá emagrecendo e eu tô super orgulhosa dela. Mas assim, uma das coisas que foi um romper na minha vida foi estabelecer limites. Falar assim, olha, chega aqui, É até onde eu vou. é até onde eu vou. E também me posicionar. Por exemplo, a gente é amiga e você disse ou fez algo que me machucou. E eu preciso ter a coragem de chegar pra você, Larissa, isso me machucou. E isso é desconfortável de se Isso fazer. é muito desconfortável. Mas relações saudáveis funcionam dessa forma. Dessa forma, conversas ter difíceis. sinceridade. Conversas né? difíceis. Olha, Thay, não gostei disso que você fez. E não é porque eu não gosto de você, é porque eu gosto de você. E você quer que esse relacionamento continue sendo Exato. saudável. Só que a referência que eu tinha de conversas difíceis era com brigas. Toda vez que minha mãe precisava falar alguma coisa difícil com meu pai, isso terminava em briga. E eu percebi que eu evitava conversas difíceis porque eu ainda tinha medo daquelas brigas. De terminar em brigas. Terminar em faca. Terminar em empurrão. Terminar em copo quebrado. E aí depois eu falei, Thaís, você não tá mais naquela casa. Você não é a sua mãe. Você não é o seu pai. E se você se posicionar com respeito, com sinceridade, com amor com essa pessoa, e se ela for embora, mesmo assim, A culpa é não é porque sua. ela não merece estar na sua vida. Verdade. E aí, na minha cabeça, é verdade. E é um dia após o outro que eu vou aprendendo a me relacionar. Gente, eu tô aprendendo a me relacionar ainda. Verdade. Eu não sei. E às vezes eu fico assim, nossa, Thaís, tô orgulhosa de você, hein? Você tá avançando. Porque pra mim é um grande avanço. Eu consegui me posicionar assim, eu consegui falar as coisas que eu tô sentindo, eu conseguir ir embora de lugares que... isso aqui não faz pra mim, não. Não faz mais sentido pra mim, não. Antes, eu corria atrás dos meus pacientes. Hoje, eles correm atrás de mim. Por quê? Eu tinha medo de perder meus pacientes. E eu queria ser paciente de todo mundo. E eu entendi que eu sou nutricionista para alguns, não para todos. Verdade. E se você me procura, e se você não fica comigo como eu sou nutricionista, tá tudo bem. Você tem todo o direito de ir para outro profissional. Porque quem é meu paciente vai me escolher sempre. E aí eu entendi que quem é minha amiga de verdade vai me ficar. escolher sempre. Verdade. Mesmo se eu falar uma coisa que eu não tenho que falar, entendeu? Mesmo se eu for inconveniente, vai me escolher. Vai te amar acima de vai me qualquer amar, coisa. vai me perdoar, vai querer se entender comigo. Porque eu sou imperfeita. E o amor é isso, né? E o a gente amor é casa isso. com alguém que não foi criado com a gente. A gente tem desavenças. E vai terminar o casamento, vai parar de falar com os pais, com o irmão que foi criado, às vezes, pelo mesmo pai, mesma mãe. A gente Exato. tem desavenças. E- Então, as pessoas não são descartáveis. E Exato. muitas vezes a gente convive com pessoas que não sabem conversar. Uhum. É igual isso. Acha que uma conversa de falar, Larissa, não gostei de tal coisa que você fez, o que você falou, um jeito que às vezes você olhou, né? Porque às vezes até, né, o inimigo faz muito isso, de uma olhada Sim. te ferir. E assim, eu não faço ideia, ela não faz ideia. Exato. E aí aquilo, ou a pessoa fica com aquela amargura, ou ela resolve falar, e aí o outro já se arma todo, Sim. porque ele não sabe conversar. E aí eu reflito muito sobre isso. A maioria das pessoas não sabe conversar. Exato. Hoje em dia é uma coisa assim, muito normal a pessoa não saber conversar. Você vai falar uma E te coisa, a foge. pessoa já te Te descarta. foge. A gente bloqueia no Instagram, bloqueia Verdade. no WhatsApp, ou fica, né, quem tá emocionalmente não é amadurecido, manda indireta. Não pra conversar com a pessoa. E eu li um livro do John Bivita, falei com você na Larissa, que ele fala as iscas de Satanás, que é a ofensa. Se você fazer alguma coisa e me ofende, às vezes um comentário seu sem maldade, um olhar seu sem maldade, uma piadinha assim, sabe? Mas que me feriu e eu guardo aquilo ali vira uma ofensa, cria raiz no meu coração. E aquela amizade que era pra ser bênção, aquela parceria que era pra edificar as nossas vidas, porque quando você tá na minha vida, não é só você que me abençoa. Eu te abençoo, você me abençoa, né? É uma troca. Quando eu deixo a ofensa criar lugar ali, Vira uma acontece âncora. divisão. E o diabo ama divisão. O diabo entra nas igrejas com Verdade, divisão. nas famílias. Ele entra nas famílias com divisão. Pode ter certeza, alguma divisão entre os filhos é por conta de uma palavra. Nada é muito grande que acontece, é porque alguma coisa grande aconteceu. Às vezes é uma coisa pequena que aconteceu e criou raiz, uma ofensa que você não resolveu, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido e treinado é estar consciente. Eu quero isso? A Larissa me fez um convite. Tá, beleza. Eu quero ir? Thaís, você quer ir?
quero ir. Ah, não quero ir. Aí eu falo assim, olha, Lari, eu não quero ir. E tá tudo bem. Entendeu? Continua amiga. É, porque Exato. assim, eu não posso agradar a Larissa e me desagradar. Eu fazia muito isso. Eu me colocava o bem-estar do outro acima do meu bem-estar. Óbvio que vai ter momentos em que, poxa, é importante pra Larissa a minha presença ali. Por mais que eu não seja tão afim, eu vou lá porque ela é minha amiga e ela me apoia e eu vou lá apoiar ela. Mas se eu não estiver bem, eu não vou me sacrificar por... Não vou. Se priorizar. Isso, eu tenho aprendido a me escolher. Sim. Me escolher, porque eu sempre quis que alguém me escolhesse. Ai, queria tanto que fulano me escolhesse, Mas eu aprendi que a falta de escolha que se projetava na circunstância era porque, de fato, que eu tava querendo me mostrar que eu não estava me escolhendo nunca. Aquilo era só uma mensagem, tá vendo? Fulano não tá te escolhendo porque você não tá se escolhendo. Quando você, Thaís, aprender a se escolher, aprender a se amar, você vai ver pessoas te escolhendo, você vai ver pessoas te amando, você vai ver pessoas... Quando você aprender a te respeitar, se admirar, você vai ver pessoas te admirando, pessoas te respeitando, porque é assim, é um reflexo. E isso é muito poderoso de entender, porque isso realmente tem mudado a minha vida. Tem um texto que eu gosto muito, de João, que ele fala assim, ó, que assim como a gente imagina, não sei se é João que fala, né, mas eu quero falar de João também, mas o texto da Bíblia que fala, assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Se eu me imagino fraca, eu vou agir como fraca. Eu vou ter resultado de fraca. Se eu me imagino como incapaz, insuficiente, eu vou reagir e ter resultados como uma pessoa assim. Mas agora, se eu me imagino como amada, digna, merecedora, digna de confiança, eu comecei a falar, Thaís, você é digna de confiança, você é amável. E aí as pessoas começavam a falar isso de mim. Eu tava na célula terça-feira agora, e aí teve uma dinâmica lá no quebra-gelo, que a gente tinha que colocar algumas características de uma amiga que tava do nosso lado, e pelas características as pessoas teriam que descobrir quem era essa pessoa. E aí a amiga minha, que tava do meu lado, colocou assim, ela é confiável e fiel a Deus. E aí, olha isso. Eu não disse pra ela que eu sou confiável, mas ela conseguiu observar isso pela forma como eu estava vivendo. Porque se eu acredito que eu sou confiável, eu vou viver, reagir e me comportar como. Então, às vezes a gente quer que mudar fora, né? Ah, deixa eu colocar aqui uma roupa de uma mulher mais madura. Mas a forma como você anda, se comporta, fala, reage, gesticula, vai mostrar que você é madura. Não é a roupa. Porque tem gente que, mesmo com a roupa, você olha, não dá. Então, eu precisava mudar dentro, acreditar que eu era aquilo. Que eu era amada, porque teve um dia que eu tava assim, né? Às vezes Deus, ele fala, o Espírito Santo de Deus sopra assim no meu coração umas coisas. E aí teve um dia que eu tava em casa, tomando banho, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo assim muito pontual. Ele falou assim, ele trouxe um texto na minha cabeça. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós. Tem um texto que fala exatamente sobre isso. E aquilo ficou ecoando no meu coração. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós. E aí naquela hora, eu comecei a chorar muito, e era um choro tão forte. Então, assim, tipo, aquele choro preso. Porque naquele momento eu tinha entendido que eu não precisava mais que ninguém me escolhesse. Porque eu já era escolhida. E aquela mentira que Satanás ficava ecoando na minha mente. Que você não é escolhida. Ó, seu pai te largou. Ó, seu pai ficou sempre com outra. te levando pra esse lugar. Seu pai te largou. Seu pai não te quis. Olha lá, fulano também te largou. Olha lá, fulano foi embora. Fulano quis outra, não quis você. E aquilo ecoava na minha mente tão forte, tão forte. E eu falava assim, como que eu posso ser amada se ninguém fica? E aí o Espírito Santo de Deus trouxe. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi a vós. Eu quero mais o quê? Se o Senhor já me foi escolheu. escolhida por Deus. O seu Deus é o seu pai. Ele já me escolheu. E isso basta. Isso basta. Se você quiser ir embora, Thay, você pode ir. Se você quiser ir embora, Larissa, você pode ir. Porque o Senhor me completa. Óbvio, vocês me transbordam.
mas eu não preciso de vocês para ser feliz e completa. Pra ser Thaís. Porque imagina, minha mãe morreu, agora minha vida acabou. Não, a vida só tá continuando e eu vou honrar a minha mãe sendo a melhor pessoa que eu puder. Fazendo escolhas e tendo a consciência que talvez ela não teve a oportunidade de ter. E você só chegou nessa conclusão porque você foi levada a uma zona de extremo desconforto. Sim. E dessa zona de extremo desconforto, você começou a ressignificar tudo a partir daí. Sim. E aí a gente sempre acaba voltando para esse ponto de escolhas. Escolhas. Ou você escolhe permanecer naquele lugar que o diabo está te acusando, falando que você não é digna, que você não merece, e te contando aquelas mentiras, ou você escolhe assumir no coração a identidade de amada, de filha de Deus. Que a palavra de Deus me diz. Eu vou ouvir a minha opinião de uma pessoa ferida, aquelas narrativas que eu conto pra mim mesma, porque é de uma percepção distorcida de quem eu sou. Ou eu vou ouvir os meus pais, porque teve uma vez que a minha mãe disse que tudo que ela tava vivendo era por causa de mim. E aí eu entendi, por que minha mãe fazia aquilo que ela fazia comigo, né? Por que ela me batia mais do que me batia os meus irmãos? Por que ela me colocava pra trabalhar, pra cuidar da casa dela, como se eu fosse escrava dela? E por que ela não fazia isso com os meus outros irmãos? Porque ela inconscientemente, mesmo ela não querendo, ela queria me punir. Ou sei lá, punir meu pai, porque eu lembrava ele, porque eu sou a cara do meu pai. Então eu acho que ela queria punir ele, ou queria me punir, e ela me maltratava muito. Então, eu ouvia a minha mãe, ou eu ouvia a mim mesma, ou eu ouvia o que a palavra de Deus falava. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Sim. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te vi. Quando nenhum dos seus dias, eu vi os seus dias antes mesmo deles existirem, eu te vi, eu te chamei pelo nome, te escolhi. Amém. E tem assim uma experiência que você teve com o Senhor, que você sentiu que foi a mão de Deus sobre a sua vida, que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, foi basicamente essa história do chuveiro, foi um dos meus marcos. E teve outra também, que tem várias, assim, porque cura, né, gente? Quando a gente fala de cura com Deus, não é assim, Deus me curou hoje, tô pronta. Tô pronta, Deus tá me curando há muitos anos, né, há muito tempo. Então, sempre eu tenho alguns momentos ainda que eu acho que, sim, a gente sempre acha que tá pronta, né? Tô pronta, isso tá resolvido. Mas aí, às vezes, tem uma coisinha lá que Deus precisa ainda cuidar. Então, teve um dia que eu tava assistindo uma pregação sobre ferida de rejeição, né? Porque é uma das coisas que mais falam comigo. E aí, na pregação, eu percebi que tinha ainda muita coisa que eu não tinha resolvido. Mas aquilo ali foi o fim. Eu falei assim, meu Deus. Eu já pensei que eu tinha resolvido isso. O Senhor já não me disse que eu sou escolhida, que o Senhor me escolheu, não foi eu que te escolhi. Achei que isso tinha bastado. Né? Na verdade, aquilo tinha começado. E aí, naquele dia, era um sábado, guarde isso. Era um sábado, eu ajoelhei lá no escritório da minha casa, que era onde eu tava vendo a pregação, e eu chorei muito. Chorei muito. E orei chorando, né? E falando, Deus, eu pensei que isso já tava resolvido na minha vida. Mas ainda não tá. E eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais carregar essa ferida. Isso não é meu. Eu não aceito isso. Como que o Senhor quer? Brigando com Deus, né? Como que o Senhor quer que eu cure mulheres se eu mesma preciso ser curada? Como que o Senhor quer que eu sare mulheres? Porque ele estava falando isso comigo, né? Que ele queria que eu cuidasse de mulheres, sarasse mulheres. Como que o Senhor quer que eu faça isso se eu mesmo preciso disso? Que hipocrisia da minha parte! Que loucura da minha parte falar isso. E aí, naquele momento, eu falei isso pra Deus. Foi um sábado à tarde. E aí, passou. Domingo seguinte, fui pra igreja, de manhã. E aí, no caminho de casa, né? De casa pra igreja, eu fui falando com Deus. Jesus, eu quero ser curada da rejeição. E eu sei que o Senhor quer me curar. E eu sei que o Senhor quer me curar. E eu sei que o Senhor quer me curar. Falando bem alto assim, sabe? Sabe? Crendo. Eu quero ser curada. Chega disso. Chega desse negócio. Chega de falar que eu sou rejeitada. Eu não sou isso. Eu não sou. Eu sou amada. Eu sou escolhida por ti. Eu fui falando, Senhor, me cura.
e eu sei que o Senhor quer me curar. Aí, beleza. Aí, era final de ano, né? E aí ia ter o quê? Culto de Páscoa, de Natal. Cantata de Natal. Na igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, aí eu sentei assim, do lado das meninas da célula e tal. E aí começou a peça de Natal. Gente, na igreja que eu vim, peça de Natal era todo mundo de beca. Aquela coisa quente, cantando aleluia. Bem da época de Jesus. Bem as na época de roupas. Jesus, não tinha isso. Só que nessa cantata, olha a cantata. Bem moderno. Bem moderna. Era uma peça contando a história de uma menina jovem que tinha engravidado na adolescência e que foi rejeitada. E aí, ela foi rejeitada. A história, basicamente, era a minha vida. Eu fiquei assim a peça inteira, ó. Parece que eu contei a minha história. Estão representando a minha história lá no púlpito. Eu não entendi, foi nada. Era a minha vida sendo encenada naquela peça de Natal. E até agora eu não entendo qual que é a relação disso com Jesus, mas enfim. Loucura mesmo, loucura mesmo. E aí eu sei que no final, aí a menina tava lá chorando porque ela tava se sentindo rejeitada, abandonada. E aí o pastor Adonias falou assim: hoje é o dia de cura da rejeição. Quem aqui vai receber a cura de Deus, criança? Eu, que assim, o quê? Que é isso? Porque eu tinha falado no caminho pra Deus: Senhor, Confirmação pro seu eu coração. quero ser curada da rejeição. E eu sei que o Senhor quer me curar. E aí, pastor Adonias, hoje é dia da cura da rejeição. Tem pessoas aqui que precisam ser curadas dessa ferida. E aí, assim, foi algo que Deus confirmou ali, né? Foi algo, assim, que me marcou muito. E eu vi que Deus, eu precisava ter vivido aquilo no sábado. Porque, olha só como que é, né? Eu peguei um vídeo totalmente aleatório no YouTube e assisti. Não foi aleatório, né? Assisti, Deus tocou meu coração, eu questionei o Senhor, clamei por cura, porque Jesus, ele não chegava e falou assim: vou te curar da sua cegueira, vou te curar que você tá coxo, é melhor você andar direitinho. Não, o que queres que eu te faça? Ele queria saber seu nível de consciência. Você tá pronto? Você quer mesmo? E eu falei: Jesus, eu quero ser curada da rejeição e eu sei que o Senhor quer me curar. Eu fui falando no caminho, eu sei que... Eu acho que se alguém me visse no sinal, essa menina tá doida. Eu sei que o Senhor quer me curar. E aí, quando eu cheguei no culto, era isso. Foi um dos cultos, assim, que eu fiquei... Me senti abraçada por Deus ali. E eu vi que ele tava concluindo coisas ali, né? Selando coisas, sabe? Finalizando coisas que precisavam ser finalizadas na minha vida. Para que eu pudesse realmente viver aquilo que ele me chamou para ser. Amada, escolhida. É isso que eu sou. Sim, quebrando cadeias mesmo e resolvendo sua vida. Sim. Resolvendo as suas questões. Sim. Né? E é isso, a vida entrega aquilo que a gente se disponibiliza Sim. a receber dela também. Então, você tem hoje os pacientes que você merece. Eu tenho. Mereço mesmo. Eu falo, eu tenho a estagiária que eu mereço. Menina, essa menina é maravilhosa da minha vida. Eu falo assim, gente, eu tenho o que eu mereço mesmo. Os pacientes, eu tenho o que eu mereço. Então, eu comecei a ver coisas boas acontecendo na minha vida que eu não via. Eu não conseguia ver. Eu só falava tanto das coisas ruins que eu não conseguia ver as coisas boas que Deus fazia. E quando eu comecei... E aí, né, que entra. Quando eu mudo o mundo em mim, tudo muda pra mim. A minha mãe falava muito isso, porque nesse processo de cura que ela começou a receber do Senhor, né? Ela teve um encontro com Jesus antes de falecer. 1 ano e meio, 2 anos antes de falecer. E aí eu vi minha mãe fazendo o caminho de volta. E ela falava, preciso fazer o caminho de volta. Preciso fazer... Naquela época, isso eu não entendi o que significava. Eu não entendi o que significa fazer caminho de volta. Minha mãe fazia o caminho de volta. Minha mãe começou a pedir perdão pros pais, pros ex-namorados, não sei o que ela arrumou com esse povo. Mas ela voltou naquelas pessoas. Deus trazia as pessoas até ela pra ela pedir perdão, pra ela se retratar de coisas erradas que ela fez. E eu vi minha mãe fazendo isso. Eu via minha mãe se transformar numa mulher de Deus, que ela lia a palavra de Deus, ela comia a palavra de Deus, sabe? E ela vinha, Thaís, o que isso aqui significa? Sabe? Aquele primeiro amor. E ela começou a falar isso. Quando eu mudo o mundo em mim, tudo muda pra mim. Quando eu mudo o mundo em mim, tudo muda pra mim.
E isso ficou ecoando. Depois que minha mãe morreu, era como se tudo aquilo começasse a fazer sentido. Agora eu entendi o que minha mãe estava querendo dizer. Sabe? É como se minha mãe estivesse pavimentando a minha transformação, porque eu iria precisar dessas lições. E eu pude entender a importância de fazer o caminho de volta. Eu pude entender a importância de você se retratar. Mesmo se tivesse passado anos, volta lá. Quebra esses laços, encerra esses ciclos. Porque provavelmente ela machucou pessoas e foi embora. E não voltou pra falar, me perdoe. E minha mãe fez isso. E assim, e aí eu via minha mãe realmente se transformar numa mulher de Deus. Que era isso que eu queria que ela sempre fosse. Eu via as mulheres na igreja e falava assim, por que minha mãe não é assim, gente? Por que minha mãe não é assim? E aí a minha mãe se transformou porque ela não tinha Cristo de verdade. E aí quando ela recebe Cristo, tudo se transforma. Realmente. E deve ser uma alegria pra você, né? Sim. Porque ela organizou tudo. Sim, Ela sim. deixou tudo organizado e ela, de fato, até se cumpriu um desejo que você já tinha no seu coração. De ver a sua mãe nessa postura de sabedoria. Sim. E aí eu pude ser amiga da minha mãe, que era isso que eu queria. Pude ver a minha mãe me abençoando, né? Porque a minha mãe não me abençoava. Ela só me criticava, ela só me chamava de praga, essas coisas assim, entendeu? E aí eu vejo a minha mãe falando, filha, você vai ser muito feliz. Eu te vejo muito feliz. Você conseguiu construir outras memórias. Sim, Memórias que você vai levar pra sempre. sim, E isso é especial demais. sim, sim. Muito maravilhoso. Você gostaria de compartilhar, assim, pensando no fato de que esse podcast irá alcançar muitas vidas e por muito que você já passou, por dores, por momentos difíceis e muitas pessoas passam com isso, né? Eu sou uma dessas, quando a gente se conheceu, a gente viu que a nossa história tem muita coisa em comum, muitas feridas que nós passamos, né? Por também eu ter perdido a minha mãe. E eu compartilhei isso com você, que eu tive uma mãe que sempre foi a minha melhor amiga. E muitas das coisas que eu passei, eu consigo externar isso e ver que isso faz diferença na vida de muitas amigas minhas, pessoas que eu acabo conhecendo, e às vezes tem um problema com a mãe ou alguma coisa. E eu sempre deixo de conselho, assim, pra quem tem mãe, que assim, cuida da sua mãe. Porque por mais que ela seja uma pessoa, igual você compartilhou, ruim, um dia ela vai morrer e você vai sentir muita falta. Porque, assim, como você conseguiu entender. Então, vejo, assim, que os planos do Senhor das nossas vidas não é em vão. Sim. E você conseguiu entender tudo que você passou, amadureceu, né? E você conseguiu entender por que você passou por isso. Muitas vezes as pessoas não entendem. Sim. Então, você entendeu que a maneira que a sua mãe te criou foi um reflexo de como ela foi criada. Sim. Ela te rejeitou, foi um reflexo da rejeição que ela recebeu, né? Sim, sim. E você tem alguma mensagem a dizer sobre tudo isso que você passou e aprendizado que você trouxe para sua vida até hoje? Tem um texto que eu gosto muito, Thay, que fala assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando eu estou fraca, é aí que eu estou forte. Então, eu não entendo muito bem, como eu falei, por que Deus precisou permitir que eu passasse por tudo isso. Mas eu sei que aquilo que Deus tem para minha vida precisa que eu esteja habilitada, forjada em tudo isso. Porque quando a gente passa por algo, a gente rompe, a gente vence, a gente recebe uma credencial. Pronto, você pode falar sobre isso. Eu posso falar sobre rejeição. Eu posso falar sobre abandono. Eu posso falar sobre paternidade, porque eu sei a falta que um pai terreno faz. Mas eu posso falar sobre paternidade de Deus também, porque eu sei como é bom ter um pai. E eu falo que eu sou a filhinha querida do papai. E eu sempre queria ser a filhinha querida do papai, só que do papai terreno. E aí, isso me fez falta, né? E eu tive que aceitar o Senhor, falar assim, tá bom, Deus, o Senhor pode ser o meu pai, porque eu preciso de um pai. Então hoje, tem coisas bobas do meu dia que eu vejo meu pai cuidando de mim. Às vezes é uma bobeira que eu quero ter e ele me dá. Às vezes é uma coisa assim insignificante,
aos olhos humanos, mas Deus tá ali provendo, cuidando de mim, tirando da minha vida quem não é pra estar, que eu queria que estivesse. Mas como um bom pai, ele fala assim, filha, eu não vou deixar isso aqui te machucar, vou tirar da sua vida agora. Chega. Então, assim, a gente só pode viver isso se a gente entregar a nossa vida para Cristo. Porque quando a gente entrega a vida para Cristo, as coisas velhas ficam para trás e todas as coisas se fazem nova. Entende? Então não tem como você viver uma vida nova sem abrir mão do velho, da Thaís velha, sabe? Eu precisava deixar Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus com 9 anos. Desde então, o Senhor tem aperfeiçoado o poder dele em mim. Tem me forjado, tem me preparado. A gente só pode viver em novidade de vida e desfrutar e acessar as promessas de Deus quando nós entregamos nossas vidas para Ele. Porque Deus, tem pessoas que Deus ele vai abençoar. Mas tem pessoas que Deus vai estabelecer alianças. Entende? É diferente. Tem pessoas na Bíblia que você vai ver, e Deus abençoou fulano. Mas vai ter pessoas na Bíblia que você, Deus fez uma aliança. Entende? Sim. Então eu quero ser a pessoa que Deus tem aliança. Eu não quero ser só abençoada. Eu não quero só chegar no Senhor e colocar as mãos nos bolsos dele e falar, o que o Senhor tem pra mim hoje? Me abençoa. Não, eu quero participar daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Eu quero saquear o inferno e povoar o céu com o meu pai. Porque eu sou filha dele, eu sou muito parecida com ele. Entende? E eu só entro nas coisas pra ganhar, porque o meu pai é vitorioso, eu sou mais semelhança dele. E é assim que eu sou também. E eu tive que pegar pra mim essa identidade e vambora. Viver assim, porque eu sou como meu pai é. E o que fizeram comigo não pode determinar o que eu sou, porque eu sou aquilo que o meu pai é. E o que o meu pai diz que eu sou, né? E o que o meu pai diz que eu sou. E eu posso escolher. Sentar e chorar, me vitimizar, olha aqui minhas feridas. Ou eu posso falar assim, olha aqui as minhas cicatrizes. O Senhor me curou quando eu apresentei para Ele as minhas dores. Porque Jesus, Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer nos transformar, Ele quer fazer morada, Ele quer nos dar um casamento feliz, Ele quer nos dar saúde, Ele quer nos dar vida abundante, Ele quer. Mas será que eu quero receber? Porque para eu receber, eu tenho que abandonar algumas coisas. Eu tive que abandonar o meu orgulho. Eu tive que abandonar a minha autossuficiência, a minha independência, a minha razão, a minha opinião. E até mesmo as minhas dores. Porque eu segurava, não, mas fez isso comigo. E eu não queria soltar. Então, o conselho que eu poderia dar é, deixe Jesus fazer morada no seu coração, de verdade. Porque a minha mãe, ela ia à igreja. Ela ia dominicalmente, todo domingo ia comigo, meus irmãos. Mas ela não tinha vida rendida a Jesus de verdade. E é diferente, frequentar a igreja e ser igreja. Ser realmente transformada por Cristo. E quando o Senhor tem uma aliança com a gente, Ele não nos abandona. Jamais. A gente pode dar a volta que tiver que dar. Amém. Ele vai sempre atrás de nós e vai nos resgatar com o seu amor eterno. Amém. Nós já abordamos aqui hoje muitos assuntos, né? Saímos até muito do roteiro, mas é isso, é o roteiro que Deus preparou. Sim. Foge a nossa responsabilidade de qualquer roteiro, porque foi Ele que preparou essa conversa, Ele que preparou esse ambiente, esse horário, essas pessoas. Sim, exatamente. Então, a gente tem aquilo que a gente merece, aquilo que a gente se disponibiliza a ter, aquilo que a gente escolhe. E hoje eu vejo você e eu olho para uma mulher forte e olhando para trás também como que Deus nos reconectou nesse tempo, né? Sim. Se a gente olhasse aí alguns meses atrás, talvez ninguém diria. Eu me reconectei com ela por causa de um quê? De uma escoliose. Foi por isso? Então, eu também fui sua paciente. Ah, é verdade. Então, eu me reconectei porque eu precisava de uma dieta. Aí ela se reconectou por conta de uma escoliose. E assim nasceu uma amizade. E aí a gente se reconectou por conta da célula também. Você me levou para sua célula. Verdade. Já estávamos na mesma igreja também. E não se encontrávamos. Sim.
Sim, Exato. não nos encontrávamos. Então, a profissão acabou nos reconectando, né? Sim. Essa questão que a gente traz, às vezes, muito forte, de levar o nosso paciente ao desconforto. Porque você já passou pelo desconforto e você sabe que ele é Eu necessário. levo mesmo, eu falo assim, olha aqui, não vou passar a mão na sua cabeça. Você sabe que ele é necessário pra gente conseguir alcançar o outro nível, chegar no próximo nível. Tem gente que me escolhe por isso, tem gente que não me escolhe, não me Exatamente escolhe por justamente isso. Porque ainda vai permanecer naquele viés de autossabotagem. E a gente tá sempre levando pra essa área do somato, né? Da gente analisar o corpo como casa, né? Como abrigo, né? O que abriga o nosso espírito, o nosso Deus, Sim. a nossa alma, as nossas emoções. E as nossas emoções estão extremamente ligadas àquilo que a gente vive e que a gente sente no nosso corpo físico. Sim, exatamente. Enfim, acredito que a gente já abordou todos os pontos que a gente poderia ter abordado, né? E aí deixa uma mensagem final, ou um versículo, eu sei que já compartilhou bastante versículo, ou uma música, algo que marque também para inspirar as pessoas que vão te ouvir, que vão te assistir. Tem uma música que vai cantar no meu casamento, que é Vai Valer a Pena. Que essa música fala, não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Mais que uma canção te darei. E é exatamente isso. Vai valer a pena mesmo. E eu sei que tudo isso que eu passei, que eu vivi, foi para que Deus pudesse me dar uma família feliz. Porque eu pedi isso ao Senhor, eu quero uma família feliz. E eu comecei a orar pelo meu marido quando eu tinha 9 anos. Tô orando por esse homem tem 2 décadas, né? Por favor, né? O que vai aparecer aí? Tem 2 décadas orando. Espero que eu esteja me procurando também. Enfim, mas assim, eu pedi ao Senhor uma família feliz porque eu não tinha isso. Eu não tive isso. Eu só via isso. Via na vida das pessoas. E eu não via a minha família sendo feliz. Eu sabia que eu precisava mudar a mim mesma e fazer escolhas diferentes. E fazer Jesus reinar na minha vida primeiro, para que ele pudesse reinar no meu lar. Então, eu acredito que essa música, né, que fala, né, sobre que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. E eu acredito que essa minha vontade de viver, de corrigir, de fazer o caminho de volta, de recomeçar. Onde tá errado, Deus? Me fala que eu vou corrigir hoje. Tá errado aqui, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que pedir perdão. Eu vou hoje, porque eu quero pra ontem tá pronta. Eu não quero adiar mais os planos do Senhor na minha vida. E o que me motiva é a minha família, que eu ainda não conheço. Mas o Senhor já conhece. E essa família, a certeza que eu tenho é que essa família vai ser uma família que vai ser poderosamente usada pelo Senhor. Amém, eu creio. Eu creio. E é isso, eu acho que essa música, vocês ouvem, tá? Vai valer a pena. Não sei quem canta, mas pelo esse refrãozinho vocês vão conseguir achar. Acho que é o David Keelan. E várias pessoas cantam. Sim, Inclusive, antes de vir pra cá, eu estava ouvindo essa música. Sim, sim. Enquanto me arrumava. E eu quero que você realmente coloque aqui nos comentários se isso tocou no seu coração, se Deus falou com você, o que você mais realmente foi tocada pelo Espírito Santo de Deus com essa história. Compartilhe. Compartilhe com alguma amiga, compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra, desse encorajamento. Seja canal de cura, de transformação na vida das pessoas. E se você não está inscrito ainda nesse canal, faça o favor de se inscrever, né? A gente vai ter um próximo episódio também maravilhoso. Vamos falar sobre nutrição. E você não pode perder, tá? Eu quero dar a honra aqui aos nossos apoiadores, né? Ao Tomate Azul, que é uma loja de gráfica, né? Eles preparam tudo personalizado para você, para sua festa. Então, gente, ó, eles preparam aqui com carinho maravilhoso. A gente tem aqui os petiscos do Alecrim Dourado, uma loja de produtos naturais. Meus pacientes já sabem o caminho de lá. Vão, o atendimento é maravilhoso. Tem desconto quando é meu paciente. E a gente vai comer esses petiscos agora, né, meninas? E é isso, eu quero agradecer vocês pelo apoio e quero agradecer por você chegar até aqui. Então, se você ficou até aqui, é porque realmente isso fez sentido pra você em algum grau. Então, não deixe essa história simplesmente ser mais uma história, mas pense o que eu posso fazer com essa informação, o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça com a minha vida.
E não deixe as suas dores, o seu passado, aquilo que você viu, ouviu ou falaram de você, para você, impeça de você viver os planos do Senhor, porque Deus tem grandes coisas preparadas para sua vida. E o novo de Deus está sempre disponível para nós. Um beijo e até o próximo.